Como é que você está enxergando a questão da posse hoje, do conflito agrário, não é? Como é que anda isso? Eu acho que, primeira coisa, acho que é muito importante a gente ter essa noção do contexto, né? E sobretudo, né, nós falávamos até, bom, o que que é o direito do agronegócio? Basicamente, não existe um direito do agronegócio, né? Até academicamente a gente fala no direito agrário, mas mesmo o conceito moderno do direito agrário é um direito especial dessa atividade que é muito peculiar e Esse que ramo tem da economia que características, envolve uma série de uma uma série de gama variáveis e que acaba sendo um direito aplicado, né? Então, as várias especialidades do direito aplicado a esse negócio que tem peculiaridades importantes, mas que perpassam, especificamente no caso brasileiro, que teve grandes mudanças, né? Então, nós falávamos do ministro Alisson Paulinelli. Paulinelli. É. Quando ele iniciou essa Tive a revolução, honra e a alegria de ser advogado dele, imagina que bacana. pois é, e isso ele foi ministro na década de 70, quando tudo Isso. isso começou, até por isso o ministro Roberto Rodrigues começou um movimento para atribuí-lo até o Prêmio Nobel Isso, muito, da Paz pelos Alimentos, né? muito honroso, né, enfim, A o convite, a lembrança. lembrança feita pelo ministro Rodrigues, né, e muito merecida, que o ministro Alisson realmente foi, com toda a simplicidade dele, né, com toda a generosidade que ele sempre teve, né, mas ele nunca faria ele próprio essa lembrança, então foi muito importante o ministro Rodrigues fazê-lo. E não é de menos lembrar que naquela época o Brasil era importador de alimentos, né? Historicamente, o Brasil sempre teve uma agricultura focada em algumas commodities de exportação, mas pouco alimentares, e uma agricultura de muita baixa produtividade. A grande revolução que aconteceu da década de 70 para cá, especialmente com a inclusão do Cerrado, com a abertura de novas A fronteiras, chegada da Embrapa, né, a que chegada da Embrapa, foi uma revolução tecnológica através do conhecimento. Conhecimento que ele mudou a estrutura social, política da terra, ou seja, a do educação uso aí da atuando, terra, né? sem dúvida, e que precisa de uma estrutura jurídica também reformada, né? Então, se naquela época da década de 70, do Estatuto da Terra, o grande preocupação era do acesso à terra, depois veio a demanda social da reforma agrária, hoje a demanda do agronegócio é qual é a estrutura adequada que a gente tem para os novos negócios na agricultura, para que esse desenvolvimento possa florescer e se perpetuar com segurança jurídica. E com várias dificuldades, porque a nossa cultura jurídica, e inclusive nosso direito positivo, né, falei do Estatuto da Terra já, ele está ainda preso numa tradição agrícola ou numa tradição agrária de uma estrutura que não é mais a que prevalece, né? A própria questão da posse que você colocou, né? Se a gente pensar hoje grandes temas, né, que se discutem, a Não regularização está entre os fundiária, principais, né? não, até tá, mas de uma outra maneira, né? Por exemplo, um dos temas até em debate no Congresso, a questão da regularização fundiária, né, dos povos das terras não destinadas da Amazônia, que resbarra na questão ambiental, mas também em outros Questão estados. higienista, não é? Das terras. É uma questão puramente de posse, de como a posse se converte em propriedade, o que inclusive é da tradição do direito brasileiro, né, de você reconhecer as posses, legitimar as É uma posses. forma de aquisição da Exato, propriedade, é o sem exercício dúvida. contínuo da posse, não é? Também os Vamos gabriel. rememorar os nossos estudantes, os nossos alunos aí, o velho debate de Savigny e Ehring, não é? É verdade, é verdade. Como é coisa. Daí surgiu, inclusive, a uso capião, que é exatamente, né, E, a aquisição da propriedade pelo exercício contínuo e duradouro da e a posse. própria proteção possessória, independentemente do Sim, domínio, né? Quer exatamente. dizer, então, assim, existe uma tradição possessória importante no Brasil, que ela foi responsável pela criação das Que fronteiras advém agrícolas. lá do direito romano, É, interdito, retinindo, recuperando, é né, que verdade. nada mais são do que as ações de manutenção e reintegração de posse. Né? E que a curiosidade, inclusive, tive a oportunidade de falar isso na minha aula aqui na EBRAD, é que a própria noção de proteção possessória
nasceu da proteção possessória nas terras agrícolas no Império Romano, que não podiam ser objeto de propriedade pelos soldados que não eram patrícios. Aham. E por isso é que surgiu como definição pretoriana as proteções possessórias. E o próprio Então, uso da própria força, né, para poder rechaçar, né, é uma verdade. agressão injusta, né, o desforço Desforço incontinente, né? incontinente, é verdade.